Olá, continuando com as nossas classes mineralógicas, eu vou começar direto, né? Hoje essa vai ser sobre os aletos e os sulfetos. Bom, os aletos ou halogenetos, né, dependendo da fonte que vocês forem consultar, são minerais que têm como íon principal, né, o único, os elementos halogênios, né? Então, flúor, cloro, bromo e iodo. Tá? Esses íons, né, formam ligações iônicas, fortemente iônicas, né? Isso resulta numa estrutura bastante simétrica, uma estrutura cristalina simétrica, e uma dureza relativamente baixa, tá? Isso são decorrentes do tipo de estrutura da ligação que esses minerais fazem. Boa parte desses minerais são minerais evaporíticos, tá? Ou seja, são minerais formados pela evaporação de corpos d'água restritos, tá? Com exceção da fluorita, que pode ocorrer como acessório importante em rochas ígneas e veios hidrotermais, tá? Então, uma coisa mais já profunda, né? E quente. Os principais minerais são a fluorita e a halita, né? Mas também tem alguns outros importantes, como silvita, creolita e atacamita. Bom, então, os halogênios, eles são os únicos ânions nesses minerais, tá? Esses ânions têm carga -1, são facilmente polarizáveis, tá? E eles se ligam com cátions, geralmente metais alcalinos ou alcalino-terrosos, tá? Quando esses cátions são um pouco menores, eles podem ter uma ligação um pouco covalente, tá? E aí isso vai diminuir a simetria da estrutura. A grande maioria dos minerais é do sistema cúbico, tá? E são compostos, né, por um cátion e um ânion, né? Um cátion, um ânion, no caso, os halogênios, né? E o cátion, geralmente, metal alcalino ou alcalino terroso. Então, os principais minerais são a halita e a fluorita, né? Mas a fluorita é um fluorito de cálcio, a halita é cloreto de sódio, a silvita é um cloreto de potássio, e aí já temos alguns outros pouco diferentes, como a creolita, que é um fluoreto de sódio e alumínio, tá? E aí aqui já tem um cátion pequeno, né? E a atacamita, que é um cloreto hidratado de cobre. Bom, algumas outras características importantes, né? Então, é o alto grau de simetria, no caso desses, principalmente desses iônicos, né? São puramente iônicos. Dureza baixa, ponto de fusão relativamente alto, tá? Moderado a alto. Possui uma baixa condutividade elétrica e térmica no estado sólido, mas isso pode aumentar um pouquinho com o aumento da temperatura, tá? Possui dois tipos principais de estrutura: a estrutura do tipo halita, né, onde esses cátions, né, ou aqui no caso a gente toma como base os ânions, eles ocupam sítios aniônicos, né, sítios octaédricos, né, então tem uma coordenação octaédrica, e aqui vai variar, né, do ponto de vista do cátion do ânion, e a fluorita, que tem os ânions estão numa coordenação tetraédrica, né? Então reparem que no caso da halita, né, eu tenho um ânion um menos, né? E o cátion um mais, enquanto que a fluorita, o cátion é 2 mais, né? Então, isso vai ter que balancear e vou ter que colocar, né? Tirar um cátion, né? Para balancear, então isso vai resultar numa coordenação um pouco diferente aqui. Bom, então um dos principais minerais é a halita, né, também conhecido como sal-gema, né, vocês podem encontrar por aí no mercado como sal do Himalaia, né, já viram aquelas rótulos, né, sal do Himalaia formado há 180 milhões de anos, e aí está na embalagem válido até dezembro de 2023. Ficou 180 anos lá esperando, mas vai vencer o ano que vem. Então a alita, né, ela é do sistema isométrico, a classe cristalina mais simétrica que a gente tem, né, que é a 4 barras sobre M, 3 barras, 2 sobre M. Desculpa. Então possui um hábito cúbico, geralmente, né, outras formas são mais raras, ela é tipicamente cúbica, tá?
Então, possui uma clivagem perfeita, uma clivagem cúbica perfeita, uma dureza baixa, de 2,5, uma densidade também relativamente baixa, de 2,16, um brilho vítreo, transparente. A cor pode variar bastante, mas geralmente com cores claras e pálidas, né? Uma característica importante é que ela é solúvel em água, bastante solúvel, né? E possui um gosto salgado, né? Isso é uma coisa que a gente percebe mesmo no mineral, né, natural. Tem um uso amplo, né, na indústria alimentícia, né, como uso direto até, tá? E também é usado como minério de sódio e cloro, né, para utilizar na indústria, né, como soda cáustica ou ácido clorídrico. É usado de diversas formas, né, um uso bastante importante. Então, a halita ela é formada principalmente em salares, né, que são grandes depósitos evaporíticos, tá? Então, esse é o principal mineral, aqui o salar de Uyuni, né, que é o maior salar do mundo, aqui no altiplano boliviano. Um detalhe que esse sal, ele não é resultado da água do mar que ficou presa e subiu no meio da cordilheira, né? Mas ele é resultado direto do intemperismo das cadeias de montanhas, né, ao redor, né, um lento intemperismo, né, numa região árida. Esses íons eles são lixiviados das rochas, carregados para esses depósitos, nessas bacias, e como, né, não tem a formação do lago aqui, como o Titicaca aqui em cima, né, que ainda tem uma quantidade de fornecimento de água um pouco maior, no caso do Juni, né, a água não compensa a evaporação. Então, esses íons dissolvidos nessa água que foi, né, que lixiviou esses elementos, vai ficar represado e os íons vão precipitar aqui. Então, de forma grandes depósitos de sal, e a gente tem exemplos de depósitos de sal grandes do mundo inteiro, né? No norte da África, na Península Arábica, né? Tem no Irã, tem esses grandes depósitos também. E o sal, né? Essa halita, né? É também bastante conhecida pela gente, né? Por conta do pré-sal, né? O que é o pré-sal? O pré-sal é um grande depósito de sal, um grande depósito de halita, né? Que se formou no momento de abertura do Oceano Atlântico, né? Então, a gente teve um momento que a gente abriu, formou um grande rift, que a gente chama, né? Uma grande região alongada de abertura. Aí sim, uma água marinha entrou, né? Que a gente tem esses indícios, né? Por exemplo, a rocha geradora do petróleo, né? Era rica em matéria orgânica, e depois, por algum momento, esse mar comprido, ele fechou, né? Essa vida morreu, depositou, depois o sal também depositou em cima e selou isso, né? Então, o sal, ele é uma camada selante muito, muito importante, né? O sal é impermeável. Então, o petróleo, ele vai ser gerado lá embaixo e vai ficar retido, ficou retido aqui no sal, né? E uma outra característica importante é que o sal, por ele ser bastante plástico, né? Ele tem uma reologia plástica e uma densidade baixa, ele tende a subir, né? Por densidade, as camadas que estão acima dele, né? Isso forma o que a gente chama de um movimento de diápero, né? Forma um diaperismo aqui, que é uma ascensão, uma subida por diferença de densidade, né? E aí isso vai deformando as camadas em cima, formando ótimas armadilhas para o óleo, né? E formando essas armadilhas, né? Modificando as camadas. Então, o que a Petrobras fez, né? Foi entrar nesse sal, né? E aí tem algumas dificuldades técnicas importantes, porque além de estar muito profundo, o sal é muito plástico, então é difícil manter esse furo, enfim, tem uma série de um avanço tecnológico gigantesco que teve que ser feito aí para alcançar, né, esse óleo que estava lá embaixo. Muitas décadas se supunha, teoricamente, que ele existisse, né, mas a chegada nele mesmo foi aí no início dos anos 2000, né, e aí foi de grande importância para o Brasil, né. A fluorita,
é o outro haleto importante, né? Também é do sistema isométrico, também é da mesma classe cristalina, né? Da mais simétrica. Forma cristais cúbicos, né? Tem um hábito cúbico, geminado, geralmente, tá? Mas também pode formar cristais maciços, granulares e com um funcionamento bem bonito até. Possui uma clivagem perfeita, uma clivagem daí octaédrica e não cúbica mais, tá? É um mineral 4 na escala de dureza. Possui uma densidade um pouquinho mais alta, 3,18, né? Brilho vítreo também, e varia nessas cores de lilás, verde, verde claro, azul, violeta, bastante bonitos, né? Possui uma propriedade importante, que é a fluorescência, né? A fluorescência vem do flúor e a fluorita, né? São ali, estão juntos. E é o principal minério de flúor, né? A utilização também do ácido fluorídrico na indústria. E o flúor também é utilizado na óptica fina, né? Porque ele abaixa muito o índice de refração das lentes e às vezes você precisa fazer jogos de lentes com baixo e alto índice de refração, né? Para, enfim, corrigir as aberrações ópticas, etc. Então, a fluorita a gente tem ela tanto aqui, né, um veio natural de fluorita, então ela na forma maciça aqui, como ela comumente ocorre, tá? É comum ela ter esses bandamentos bem bonitos, né? Formam aqui essas cores vivas, bastante bonitas, né? A fluorescência é uma propriedade importante da fluorita, então quando a gente usa uma luz ultravioleta, né? Aquela luz chamada luz negra, né? O mineral exibe essa iluminação bastante característica, bastante bonita, tá? E aqui uma diferença importante que confunde muito a gente, né, é a questão em relação entre o hábito e a clivagem, né? Então, a fluorita, ela tipicamente possui um hábito cúbico, né? É comum ela formar esses cubos, né? Às vezes com defeitos aqui, então forma várias pequenas facezinhas de cubo, né? E ela possui uma clivagem octaédrica perfeita. Aqui, se vocês verem, a superfície da fluorita, né, ela tem uma certa aspereza, como se ela tivesse um brilho um pouco gorduroso, né? Como se fosse uma resina, tá? Enquanto que na clivagem forma superfícies mais lisas, né? Às vezes é realmente difícil de saber se um cristal que a gente recebe, ele está no seu hábito natural ou se é a clivagem dela, tá? Então, prestar atenção nesses detalhes e lembrar, né, que o hábito dela é tipicamente cúbico e a clivagem dela é octaédrica, tá? Então, nem tudo cristal octaédrico que vocês verem da fluorita vai ser clivagem ou hábito, né? Tem que tomar cuidado com isso, tá bom? A silvita é um cloreto de potássio, tá? Ele é um mineral um pouco mais raro que a halita, tá? Ela se forma em ambientes ainda mais áridos do que a halita. A gente precisa de um grau de evaporação mais alto, tá? Para formar a silvita, tá? Também é, possui uma estrutura parecida, desculpa, esqueci o nome do termo, né? Mas ela possui uma estrutura isoestrutural, né? Ela é isoestrutural com a halita, tá? Também forma cristais cúbicos e octaédricos, tá? E às vezes eles se confundem, mas frequentemente possui um hábito de maciço, né? Granular, assim, formando esses depósitos também com essa cor, tá? Bom, ela também possui uma clivagem perfeita cúbica, né? Ela é isoestrutural da halita, dureza 2, uma densidade bastante baixa, tá? 2,1,99, brilho também vítreo. Ela é incolor, geralmente tem essa cor avermelhada, alaranjada, tá? Ela é um pouco menos quebradiça que a halita, mas ela é mais solúvel ainda do que a halita, tá? Ela pode ser substituída como, já viram aqueles sal light, né? Para ser o light, né, você tem que ter menos ingrediente do que o que você quer dizer, né? Então, se tem menos sal com menos sal, eles colocam a silvita, né? Eles colocam, na verdade, cloreto de potássio, né? E aí ele tem um gosto um pouco mais amargo. O potássio é importante usado
como fertilizante, né? Já viram aqueles fertilizantes NPK, né? Então, potássio é bastante importante e também em outros tipos de uso, medicamentos, fotografia, né? Como os líquidos para revelação de foto, né? E cosméticos. Aqui, no caso, uma planície, um depósito de sal, né? Em Dolol, na Etiópia, esse é conhecido como o lugar mais quente do mundo, né? Essa planície ela está tanto abaixo do nível do mar, na linha do Equador, e uma região bastante inóspita, tá? Aqui as temperaturas passam fácil dos 50 a 55 graus, tá? E essas poças todas aqui hiperácidas, né? Então, deve ser um lugar bem bacana. Mas muito bonito, tenho vontade de conhecer. Outro haleto importante é a criolita, né? Aqui como ela já muda bastante a simetria, né? Tem um alumínio aqui, então ela já tem a simetria monoclínica, né? Então reduz bastante o grau de simetria. Ela geralmente é maciça e os cristais são pseudocúbicos, tá? Possui uma partição importante, né? Ela não tem uma clivagem importante. A dureza também baixa, uma densidade ok, média aí, né? Ela tem um aspecto de parafina, tá? E ela é usada como diretamente, tá? Como fundente, tá? Como na indústria química, metalúrgica, de vidro, ela é usada como fundente. O flúor é um ótimo fundente, né? Ele abaixa muito o ponto de fusão dos materiais. E uma curiosidade é que esse mineral foi descrito pelo José Bonifácio de Andrade e Silva, né? Que foi, além de, né, ter a sua importância histórica e política no Brasil, ele também foi um proeminente mineralogista, tendo descrito 4 minerais, né, de sua autoria e de sua descoberta, né, e a criolita é um deles. A tacamita, ela é um mineral já tem um outro ânion importante, né, que é a hidroxila, né, então ela é considerado um haleto hidroxialeto ou haleto hidroxi, né, dependendo aqui das fontes, tá? Mas de cobre, tá? É um dos minerais de cobre importantes. Então ela tem uma simetria ortorrômbica, uma dureza um pouco mais alta, de 3 a 3,5, uma densidade um pouco mais alta, mas principalmente por causa do cobre, né? Possui esses tons de verde lindo, eu coloquei um tom de verde um pouco azulado, talvez, né? Um mineral realmente muito bonita a cor, tá? Procurem as fotos. E essa atacamita ela está associada, né, aos depósitos de cobre, né? Os minerais de cobre eles formam grandes associações, né, de atacamita é um deles, como malaquita, né, que é um carbonato de cálcio, e todos os sulfetos e óxidos de cobre vêm junto, né, nessas frentes. Então, essa cor esverdeada, né, essa cor de bronze oxidado da atacamita é bastante típico. Outros haletos, né, a carnalita, também tem uma quantidade significativa de água, tá? Já os haletos de iodo e bromo, eles são bastante raros, tá? Geralmente eles estão associados a prata e mercúrio, né? Mas são bastante raros, são minerais meio bem pontuais mesmo. É até difícil de achar fotos interessantes. Bom, o outro grupo bastante importante são os sulfetos, né? E aí os sulfetos vêm junto com os arsenetos e sulfossais, tá? São minerais que têm como ânion o enxofre e o arsênio, mas sendo o enxofre o principal deles, tá? Quase todos eles são importantes minérios, tá? Praticamente todos têm a sua importância. A maioria desses minerais é opaca e tem um traço colorido que pode ser diferente da cor do mineral, né? O ânion principal é o enxofre, né? Mas, como eu falei, né, ele tem uma solução sólida entre o enxofre e o arsênio, né? E a gente pode ter ainda telúrio, outros elementos aqui, né? Mas tem essa solução que a gente chama aí de sulforsenetos, arsenetos e sulfossais, são essas classes aqui. Possui uma fórmula geral, né, do cátion e o enxofre, e essa proporção pode variar significativamente, tá? E não tem um padrão assim de classificação, tá? Então, alguns minerais importantes, a pirita e a galena são os mais importantes, né? São os mais conhecidos, mais comuns.
mais esfalerita, arsenopirita, calcopirita, enfim, temos alguns outros que a gente vai ver. Então, esses minerais eles podem ser divididos em pequenos grupos, né, com estruturas semelhantes, mas elas não têm muita relação entre si, sendo que é muito difícil fazer uma generalização, uma classificação mais específica, né, da estrutura dos sulfetos, tá? Então, o enxofre ele ocorre geralmente na coordenação tetraédrica, tá? O enxofre ele está aqui na coordenação tetraédrica, enquanto que os outros cátions eles ocorrem em coordenação octaédrica ou cúbica, tá? Então, a maioria dos sulfetos tem ligações iônicas e covalentes, mas alguns têm ligação metálica, né? Um componente metálico bastante importante, então, ou seja, eles podem ser qualquer coisa, né? E as ligações metálicas conferem, às vezes, algumas propriedades de metais para os sulfetos, tá? Então, a boa parte deles, né, se não todos praticamente, são explorados como minérios, tá? Cobre, ferro, chumbo, prata, zinco, níquel, molibdênio, estanho, né? São minerais, são elementos extraídos de sulfetos, tá? Então, a generalização da forma é difícil, né? E muitos cátions podem entrar aqui. Então, a maioria deles, né, aqui o tipo de ligação, né? Então, boa parte deles estão aqui entre ligações metálicas e covalentes, mas a gente pode ter componentes iônicos também. Então, uma variação de ligação bastante grande, tá? A maioria dos sulfetos são opacos e tem brilho metálico, né? Por conta dessa forte ligação, componente de ligação metálica, tá? O traço, a cor do traço é bastante diagnóstica para os sulfetos, porque ela nem sempre coincide com a cor do mineral e o traço tem cores bastante regulares, né? Com pouca variação, né? Varia menos do que a cor do mineral, então é bastante diagnóstico. E a dureza também pode variar bastante, né? Desde durezas bem baixas, como, né, de 2,5, até durezas mais altas, como a pirita, né? Tem uma dureza de 6,5, que é uma dureza relativamente alta. E a densidade geralmente também é elevada, tá? Então, a gente tem a fórmula geral, a gente vê que não tem um padrão muito claro, né? Mas geralmente eles são classificados de acordo com a proporção entre cátion e ânion, tá? Então, aqui eu só grifei alguns que são mais importantes, né? Bornita, calcopirita são importantes minérios de cobre, calcita, né? Galena, esfalerita, pentlandita, cinábrio, molibdenita. Alguns desses minerais são os únicos, praticamente os únicos fontes desses elementos, né, que a gente tem aqui. Então, um dos sulfetos mais importantes e conhecidos é a galena, é um sulfeto de chumbo, né? Os cristais são sistema isométrico, forma, geralmente tem um hábito cúbico, né, bem bonito, tá? Tem uma clivagem, esqueci de colocar aqui, né, mas tem uma clivagem perfeita, uma clivagem cúbica perfeita também, tá? Possui uma dureza baixa, 2,5, uma densidade bastante alta, né? Mas por conta do cátion, né? Por causa do chumbo, o peso atômico do chumbo é alto. Possui uma densidade alta, clivagem perfeita e um traço, um cinza claro, um cinza chumbo, né? Bastante característico, tá? É usado principalmente como minério de chumbo, né? E o chumbo tem também um uso bastante importante, um uso industrial bastante importante, né? Principalmente para baterias de automóveis, folhas, tubos, no vidro, né? Vidros de alto índice de refração, tá? Aquele cristal aquele cristal semi-joia bonito, não vou dizer nomes aqui, mas geralmente são vidros dopados com chumbo, né? Que daí a gente aumenta muito o índice de refração e dá aquele aspecto de diamante, tá? Para o cristal caro aí que compra no shopping. Uma coisa importante, né, que o chumbo ele é tóxico, tá? Então, bastante cuidado e manipulação de minerais de chumbo, né, principalmente a galena do chumbo, né, também, mas a galena, né,
Então, tentar não botar na boca, né? Esfregar demais, em contato com a pele, né? Eu já vi gente usando galena como pingente, né? Por favor, não façam isso, né? O chumbo pode ser absorvido e ele causa problemas graves no sistema nervoso, tá? Por intoxicação. Aqui só para comentar, né? Um dos principais casos de principais tragédias ambientais, né, que já aconteceram no Brasil, foi numa mina da região da Bahia, né, em que a prefeitura teve a brilhante ideia de usar a ganga da mina de chumbo para pavimentar a estrada de terra, né? E aí aquela poeira de estrada de terra, a criança brincando no chão, põe a mão na boca, come terra, né, aquela coisa. Então a população do distrito, eu não vou me lembrar o nome agora, mas teve problemas muito sérios com intoxicação de chumbo, né, por conta essa falta de conhecimento aqui, né? Então, bastante importante. Pirita talvez o sulfeto mais abundante, mais conhecido, né? Conhecido aí como ouro de tolo, embora que não parece nada com ouro, mas enfim. Então, a pirita também é de sistema isométrico, tem uma dureza bastante alta para um sulfeto, tá? Uma densidade, ok, uma densidade média aí, né? Possui essa cor amarelo pálido, um latão pálido bem característico, né? E uma outra propriedade bastante diagnóstica da pirita, né? Ela tem essa cor latão pálido, mas ela tem um traço preto esverdeado, tá? O que deixa a pirita bastante fácil de identificar, tá? A perita ocorre tipicamente em veios, né? Associados a muitos tipos de mineralização, tá? Geralmente ela é ganga, é um mineral que está ali junto com os minérios principais, né? É, nada aqui dela é importante, né? De tirar como, principalmente, né? Mais como coisa secundária, né? O enxofre é mais fácil tirar do enxofre nativo, né? E o ferro é mais fácil tirar dos grandes depósitos de hematita e magnetita, né? Então, a pirita geralmente vai estar ali como mineral ganga, né? Mas pode sim ser usado como fonte secundária, né? Para aproveitar o uso para ácido sulfúrico e tal. Então, e a pirita é um mineral acessório bastante comum em rochas metamórficas, em rochas ígneas, hidrotermais e até sedimentares, tá? Então, é um mineral de ocorrência bastante comum. A pirrotita é um sulfeto de ferro também, mas tem uma proporção diferente aqui, né? A estrutura da pirrotita tem uma vacância, você vê que solução sólida com vacância aqui, né? Para mudar a valência do ferro. Então, ela tem alguns polimorfos, pode ser monoclínico, hexagonal, tem um hábito tabular, né? Ela tem uma diferença da pirita, ela tem uma cor um pouco mais pálida, tá? Um pouco mais esbranquiçada do que a pirita, né? Possui uma dureza mais baixa, uma densidade também mais baixa, né? E o traço preto, né? Não tem esse tom esverdeado, né? E uma propriedade importante da perrotita é que ela é magnética, tá? Ela é um magnetismo fraco, mas tem. A gente consegue identificar ele com ímã de mão, tá? E também ocorre em depósitos hidrotermais, rochas máficas, ultramáficas, né? Rochas ígneas e em pegmatitos, tá? Tem uma ocorrência um pouco mais restrita que a perita é mais comum. A calcopirita é um sulfeto de ferro e cobre, é um importante aqui já minério de ferro, minério de cobre, né? Embora tenha um pouco de ferro junto, né? Não é o ideal, mas ela está sempre associado a esses minérios de cobre, né? E também é muito comum, né? A mineralização de ouro está associado à calcopirita. Então, ela já é um mineral do sistema tetragonal, possui uma dureza aqui média, mais baixa, né, para um sulfeto, bom, 3,64, uma densidade também média. Ela possui um tom amarelo um pouco mais forte do que a pirita, então um amarelo mais vivo, né, um amarelo com tons um pouquinho avermelhados, né, por conta do cobre, tá? Um pouquinho amarelo, um pouquinho bronzeado, assim, tá? E ela tem uma dureza menor, né? Então é mais fácil de distinguir também da pirita, né? Mas ela realmente tem esses minerais com tom
mais amarelo que vocês veem, geralmente é calcopirita, tá? É usado como minério de cobre e pode hospedar, né, quantidades importantes de outros elementos, né, como fonte secundária aqui também, nesses elementos. A esfalerita é um principal minério de zinco, né? O zinco também tem um uso bastante grande aí na indústria, né? Principalmente na metalurgia, né? Para galvanização, essas telhas galvanizadas que a gente vê, né? Tudo coberto com zinco. Ops, isso. É também um mineral do sistema isométrico, tem uma dureza mais baixa, né? Densidade, dureza compatíveis aí próximas dos outros sulfetos, né? Possui uma clivagem perfeita, uma clivagem aqui, né, perfeita, e ela tem uma diferença que ela pode ter uma cor, né, um brilho metálico, ser opaca de brilho metálico, ou ela ser transparente de brilho adamantino. Então, a esfalerita ela pode variar aqui dependendo da sua formação, tá? E ela tem uma origem similar à galena, geralmente está associada à galena, tá? Aqui já outros sulfetos importantes, né? A bornita é um minério de cobre importante, ela já tem um teor de cobre muito maior do que a calcopirita, né? Também tem uma dureza baixa e ela é característica por ter essas cores lindas, né? Essa púrpura, lilás, azul esverdeado, né? Tem essas cores, os minérios de cobre, eles têm essas cores bastante bonitas, bastante chamativas, né? Geralmente a calcopirita, quando ela se quebra, né, a gente começa a formar filmes e películas de bornita, né, e esses outros minerais estão sempre associados, eles estão sempre misturados, tá? A arsenopirita também é um sulfeto importante, né, pode ser usado como minério de arsênio, tá? E aí o arsênio aqui ele entra como urânio também, né? É, Ela tem uma cor mais branca, mais esbranquiçada, um pouco amarelada, mais acinzentada, assim, né? Ela tem um tom diferente da perita. Ela lembra muito a perita, mas ela é mais esbranquiçada, tá? E ela tem arsênio, né? Então, ela também é tipicamente, o ouro tipicamente se associa a depósitos de veios de arsenopirita, né? O que acontece, por exemplo, na região de Ouro Preto, né? O ouro está associado a arsenopirita. E a arsenopirita tem uma importância para a geologia médica, né? Porque ela é uma fonte natural de contaminação por arsênio, né? É um dos minerais de arsênio, ela é o mais comum, tá? E o arsênio é um elemento bastante tóxico, né? Para a vida, bastante tóxico. Então, é, águas, né, subterrâneas que tenha próximos, né, a depósitos de arsenopirita, tem uma quantidade significativa de arsenopirita, tá? Desculpa. Água subterrânea onde tem depósitos de arsenopirita, né, tem ocorrência de arsenopirita, tem teores de arsênio alto na água, né, então isso pode causar sérios problemas de saúde no abastecimento de água, né, dessas regiões. Outros sulfetos importantes, né? A estibnita é um sulfeto de antimônio, né? Stibium é o nome antigo do antimônio, né? Então, por isso que o antimônio tem essa o símbolo dele é SB, né? E tem a estibnita. Molibdenita é um sulfeto de molibdênio, também importante. A molibdenita lembra muito a grafita, tá? Ela tem uma dureza bastante baixa, assim, da gente conseguir deixar um traço acinzentado na mão mesmo, né? Lembra bastante a grafita, mas ela tem uma tonalidade, um brilho, uma cor branco, prateado, um tom ligeiramente azulado, né? Ela tem uma cor bem bonitinha. O cinábrio é um sulfeto de mercúrio, tá? Então, tomar cuidado. Mercúrio também é um elemento bastante tóxico. Helga, também outro Helga e ouro pigmento, né? Ouro pigmento, auro pigmento, são dois sulfetos de arsênio também, tá? Também são elementos bastante tóxicos, né? Toma cuidado ao manejar.
Esse ouro pigmento, ele é usado como um pigmento, né, de ouro. Então, ele tem uma cor dourada, bastante próxima do ouro, né, apesar de ser um sulfeto. Então, ele é usado, às vezes, para substituir o ouro como pigmento, mas ele tem uma toxicidade bastante alta, né? Então, também tinha que ser usado com cuidado. E a petlandita, que é um sulfeto de níquel, né, de ferro e níquel, e é usado como é o principal minério de níquel também, tá? Então, tem algumas propriedades importantes, né? Ela parece a pirrotita, mas ela não tem magnetismo, né? Ela não é magnética. Então, esses são alguns, né, dos haletos e sulfetos importantes, tá? E é, é isso. Até a próxima.